Meu amigo e minha amiga, meu caro ouvinte e telespectador, você por acaso já imaginou sofrer um golpe de milhares de euros por amor e pior, ser enganada por uma amiga? Pois é, uma inglesa fez o inimaginável quando fingiu ser um homem apaixonado para enganar uma amiga. E pelo visto era uma amiga de décadas, tá? A golpista pediu 110 mil euros para tratar um câncer falso. E o golpe durou quase 2 anos e fica aqui o questionamento. Então, como pode o amor ser uma ferramenta tão poderosa para afetar as pessoas nesse nível? Fica até difícil dar sequência aqui, mas, doutora Lala, me ajuda a desconstruir mais esse caso. Foi uma dupla traição, né? Porque, na verdade, tinha a ilusão dela de um relacionamento, né? E a questão relacionada à amizade, né? O quanto que ela estava entregue. A gente talvez tenha também uma questão de dependência emocional, relacionada com esse envolvimento, porque acredito que foram diversas situações recorrentes e esse golpe que acabou acontecendo, né? E a gente também tem um desvio de personalidade e às vezes até um transtorno obsessivo relacionado à amiga, né? Que, bom, muito amiga essa, né? E aí existe uma disfunção relacionada ao cérebro mesmo. Para quem tem amigas assim, quem precisa de inimigos, né? Pois é, e eu acho que às vezes a traição de um amigo dói mais do que a traição de um ficante, um namorado, uma namorada. Porque pega num lugar da confiança com pares, né? Porque o amigo, ele estabelece conosco um laço que é fraternal, né? Que, em tese, não deveria ser marcado por uma disputa para que haja um engano, mas por uma parceria. E quando você se pega numa situação como essa, que tem um laço de confiança com alguém, e a pessoa usa da intimidade e das informações que certamente conseguiu em função dessa confiança, em função dessa intimidade, para explorar a sua vulnerabilidade e praticar um golpe, eu acho que não deve ter uma traição pior do que essa. Vamos ser sinceros também, delegada Galinatti, essa virtualização de todas as nossas relações estão deixando todos nós vulneráveis em algum grau, sejamos sinceros, né? E acho que foram 3 anos e 9 meses de prisão, e muito além do prejuízo financeiro, né? O problema vai ser o abalo psicológico que vai durar décadas, talvez, para essa menina conseguir confiar em alguém novamente. E eu li a matéria, a vítima ainda é deficiente, ela tem uma deficiência. Quando a gente vê o modus operandi do estelionatário, ele deve necessariamente, para conseguir a vantagem financeira, criar um vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança não se inicia com 1 mês, 2 meses. Muitas vezes, aquele estelionatário, aquele criminoso, está do lado da pessoa, se mostrando muito amigo há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. E ali, claro, ela fez todo o mapeamento, ela fez toda toda a análise do que aquela amiga precisava, do que aquela amiga tinha por carência, e ali foi muito fácil ela criar um personagem para obter a vantagem ilícita. É muito difícil comprovar, nesses casos, o crime de estelionato, justamente porque a vítima se sente até mesmo culpada ou como se fosse algo que ela quis fazer, ela quis emprestar. Quando a gente está falando em pessoas reais, não fictícias. Nesse caso, a própria autora do crime, ela confessou que o golpe, confessou a figura dissimulada, criada e inexistente de um homem contra a amiga. Mas é uma pena que aqui no Brasil seria mais leve. Então a pena lá foi maior do que teríamos aqui no Brasil. Eles se conheciam há 20 anos, Marinho. É surreal. 20 anos de amizade e os pagamentos foram feitos por contas de pessoas ligadas a ela. Ou seja, ela usou familiares para receber os pagamentos da pessoa que, em tese, era uma suposta amiga de 20 anos de amizade. Essa história é completamente surreal. A gente tem, né, uma questão relacionada com esse planejamento meticuloso, né, dessa forma.
com uma disfunção cerebral, né? Efetivamente uma alteração no córtex pré-frontal. A gente tem, né, o sistema límbico dessa pessoa, existe toda uma alteração relacionada aos impulsos, né? Qual é o controle dos impulsos dessa pessoa e como que ela viu essa oportunidade numa relação fraternal, porque realmente as relações, como você falou, mano, as relações de amizade, a gente tem um outro tipo de entrega, né? As relações afetivas, a gente até tem... espera que não existam traições, né? Mas a gente sabe que talvez exista algum momento uma possibilidade. Agora, uma amizade, uma traição, nesse nível, e ainda de 20 anos, qual é o impacto, né? A gente tem um transtorno de estresse pós-traumático minimamente nessa pessoa e a dificuldade de confiança futuramente em relação aos relacionamentos. E aí o limite é muito tênue em você estar o tempo todo desconfiando de alguém, ao mesmo tempo não aceitando novas amizades. Eu acredito que um olhar mais depurado, um olhar mais para além do que está sendo te mostrado como intenção em um primeiro momento, não impede que você crie vínculos de amizades de forma eterna. Mas é uma forma, sim, de não sofrer um baque, talvez de forma definitiva. A partir do momento em que você deposita toda a confiança do mundo em determinada pessoa, não esperando nunca que essa pessoa possa te machucar. Então, eu acho que assim, aqui sai da área da esfera criminal, aqui é algo mais como um conselho, né? Não espere nunca que o outro tenha as ações que você almeja como ações corretas e certas. Por quê? Porque a partir do momento em que você espera e tem essa expectativa tão grande, a possibilidade de diariamente você se frustrar vai ser muito grande. Mas, ao mesmo tempo, não é para que você não acredite mais na humanidade. É interessante isso colocado. Que você levantou, porque na clínica a grande falha e a dificuldade do ser humano é nessa expectativa. Eu agiria desta forma, eu seria desta maneira, eu não faria isso com ela, né? E aí a gente lida com um sofrimento constante diário, né? Porque como que eu agiria com essa pessoa, mas não significa que essa pessoa é você ou pensa como você e agiria como você. Olá lá, agora eu queria fazer uma pergunta mudando a perspectiva de quem está indo no consultório. Digamos que está indo a golpista no consultório. Ou o cara da história anterior que diz, doutora, eu tenho a vontade de ver a pessoa no banheiro. Como é que se trata uma pessoa assim, que tem esses desejos de golpear e trair uma amiga de 20 anos, que tem o desejo de espiar uma colega de trabalho no banheiro? Como que se trata isso? É só no porrete, meu irmão. Só no porrete. É bem interessante a sua pergunta, porque assim, a golpista, ela não chega no consultório, né? Normalmente ela é uma pessoa já narcisista, com um transtorno de personalidade, ela não falha nunca, né? Então, ela pode até chegar no consultório por outros motivos, mas que não necessariamente nessa justificativa de quero cometer um golpe, né? Ela não vai. Ela vai, inclusive, talvez, distorcer a realidade e falar que existe um motivo para ela estar fazendo aquilo. Ela justifica aquilo como plausível. A realidade dela é distorcida. Tá? Agora, o stalker, né? Ele sabe que está errado. Ele apresenta na clínica desejos, impulsos, mas é muito difícil ele compartilhar destas realizações, efetivamente, né? Mas é claro... que efetivamente isso. fez. Mas se ele diz que efetivamente iria fazer, a gente questiona essa validade, claro, né? O quanto que você vai ter a satisfação nisso e o quanto que você gostaria que isso acontecesse com você, e a gente vai revendo e reavaliando. Mais um caso aqui para realmente tacar querosene nessa discussão aqui, quente, mas necessária. E falando em relacionamento, né, pessoal? Parece que a novela entre Ana Hickman e o ex-marido dela está longe de um final feliz. A apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais se pronunciando sobre os processos judiciais que movem contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correia. Vamos ouvi-la? Pode botar. Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido. Mas a verdade é que quem bate, esquece ou se faz esquecido. E quem apanha
não deixa de pensar um dia sequer em tudo que aconteceu. Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável para o meu filho. E é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveria zelar por ele. Ele já declarou que fez uma má administração e isso gerou uma dívida de quase 70 milhões de reais. Ele, por sua vez, nunca prestou contas dos 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais. E qual destino deu a todo esse dinheiro? Quem foram os beneficiados pelo meu trabalho? Isso eu ainda não sei. Meus amigos, vai ganhando contorno de novela já há muito tempo, mas cada vez mais ingredientes dramáticos. Aí vive um drama, amigo, como diria Galvão Bueno. Mas olha só, o Alexandre Corrêa não deixou por menos e também gravou um vídeo rebatendo a carta aberta da apresentadora e sua ex-mulher. Temos o vídeo aqui, minha diretora Helena? Temos sim, vamos lá. Que eu não pago pensão para o meu filho. Ana Hickman sabe muito bem que sofremos sanções da justiça. Esse processo de pensão está em sigilo. Eu não posso me manifestar sobre ele. Quem está infringindo o sigilo é ela. Então, espero que a justiça vá até ela e a refresque a memória que ela não poderia ter se manifestado em relação a isso. Ana Hickman afirma que eu a agredi. Mentira. Ela sabe, tem testemunha. Não agredi. Nem nunca antes, nem no dia 11 de novembro. Sobre os 40 milhões que ela fala que eu desviei. Passaram-se 420 dias. Ninguém encontra nada. Eu voluntariamente fui ao DEIC oferecer a abertura, a quebra do meu sigilo bancário e fiscal, nada encontrado, bem como de Cláudia Helena dos Santos. Eita, Laia. Olha, vamos ser sinceros aqui. Quando briga de marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher escala nesse nível, só há um lugar onde realmente deva se meter a colher, que é na justiça. E, minha querida delegada Galinatti, está claro aí que a Ana Hickman está exercendo o direito dela, que vem desde o Império Romano, do famoso jus sperniandis, que é o direito de espernear. Claro que é um falso latinismo muito usado na comunidade jurídica, de basicamente você poder bater igual uma criança mimada na mesa, contrariada com a decisão da justiça, mas ficará só nisso. Mas um festival de esperneação. Na realidade, tem uma diferença muito grande entre pensão alimentícia, que ele tentou pleitear e não conseguiu na justiça, e pensão compensatória. A pensão alimentícia... Diferencie, por favor. A pensão alimentícia é para subsistência, é o básico, claro, para ele, filhos menores, para que ele não passe fome. A pensão compensatória é uma análise a cada caso individual do que ele perdeu profissionalmente ao estar totalmente dedicado à vida profissional, no caso da sua esposa. Então, é nesse sentido que ele conseguiu, a título de indenização, uma pensão por uma disparidade econômico-financeira a partir do momento em que eles divorciaram. Mas o animus esperneandi aí eu vejo mais na minha opinião, aqui eu tiro a minha roupagem de delegada de polícia, uma opinião como palpiteira. Mas também com o meu olhar entre agressores de mulheres e vítimas, quando eu olho ali. É muito curioso, porque quem trabalhou a vida inteira de uma forma a ter um salário amplamente divulgado foi a própria Ana Hickman. Qual era a função dele? Administrar a carreira dela profissional. Se hoje ambos estão falidos, ele é um péssimo profissional, No mínimo, é isso. Agora, realmente é muito triste quando a gente vê essa situação de possivelmente criminosa envolvendo família e filhos amplamente divulgada. Difícil negar da perspectiva aqui da delegada Galinatti, mano? Mas a justiça não está decidindo essa situação com base em disse-me-disse, e sim em provas e autos que está declarado de forma categórica que ele sim faz jus a esse tipo de pensão. Mas, enfim, é a justiça prevalecendo. Eu quero te ouvir, mas não sem antes fazer um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já, fica com a gente. Mano Ferreira, fica à vontade. Esses casos são sempre muito complicados porque você entra numa esfera psicológica sobre o quanto o outro acha que a vida e os ganhos financeiros que o parceiro ou a parceira conseguiram são em razão do suporte que não é apenas profissional, do suporte que é emocional e familiar que o parceiro estabeleceu ao longo do momento em que eram
uma família. E isso é sempre algo muito difícil de ser quantificado, né? Quanto vale ter uma casa tranquila ou ter a criação dos filhos para a possibilidade de a pessoa ter o seu sucesso profissional? Enfim, isso é muito complexo. E aí, para além deste caso específico da Ana Hickman, eu acho que é algo que se aplica para diversos casamentos e divórcios, né? Porque o quanto que a pessoa vai se sentir devidamente, digamos assim, justiçada com aquilo que a justiça decidiu uma vez feito o divórcio é sempre muito difícil, porque passa por dimensões que vão muito além da dimensão financeira. A pessoa pensa em tudo aquilo que abriu mão, ou tudo aquilo que fez em nome de um sacrifício em função do sonho de uma família perfeita, do sonho de uma família feliz, e que isso molda as escolhas que a pessoa faz ao longo do relacionamento, ao longo da manutenção da família, de uma forma que aquela história do futuro do pretérito, né? A pessoa entra no o que eu teria feito caso eu não tivesse ido por esse caminho. E isso eu acho que se resolve muito mais na terapia do que no tribunal. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Cadê? Muito bem colocado pelo nosso Mano Ferreira. E é o famoso e se, fica chorando as pitangas aí, remoendo o que poderia ter sido, né? Doutora Lala. Então, né, eu não atendi nenhum dos dois, né, mas até poderia dizer para vocês que, assim, a gente tem vários indícios de um relacionamento abusivo, né, uma pessoa narcisista que muitas vezes pode fazer uma manipulação, pode trazer essa persuasão, né, com uma habilidade maravilhosa de convencimento e talvez até o casamento se prolongue através de um gaslighting, né, que a vítima duvida dela mesma e do que ela está passando. E quando a gente traz esse cenário de uma relação dessa maneira, alguns pontos em que aparentam, né, ter a dificuldade relacionada ao divórcio e esse poder de convencimento que aparentemente o narcisista tem, né? Aparentemente não, ele tem esse poder, né? E essa manipulação justificando e até prolongando um casamento. Olha, mas eu sou maravilhoso para você. Você percebe o quanto que talvez eu faça para você e não necessariamente você faz para mim. E aí deprecia a vítima, né, fazendo com que ela tenha uma baixa autoestima, se sinta mal naquela situação e se mantenha nessa relação por muitos anos. E muitas vezes o abusador acredita nisso também, né? Não, ele acredita. Como que a gente estava falando do outro caso do narcisista. Ele acredita plenamente de que ele tem toda a justificativa, até o discurso que a gente ouve. A gente até talvez fale assim, nossa, talvez ele tenha uma razão, ou tenha um ponto de vista interessante. Né? A gente tem a violência abusiva e psicológica, que talvez a doutora poderia até falar um pouco mais. Eu tenho certeza que a nossa delegada Galinatti tem também um ponto de vista interessante, então... Eu tenho, né? Nessa análise também, realmente, pelos fatos assim que foram divulgados, obviamente foi um relacionamento abusivo, por imagens também que foram divulgadas comportamentais, era sempre uma situação em que ela necessitava de uma aprovação, no caso do marido, do ex-marido, era uma situação de desequilíbrio emocional, e o que a gente percebe é que a casa caiu para ele. A partir do momento que a fonte de renda dele acabou, a casa caiu. E aí foram lavação de roupa suja... Delegada Galinatti, uma breve interrupção. Nossa delegada Galinatti aqui, sempre competente aqui, dando realmente a observação dela no meio desse arranca-rabo permanente entre Alexandre Correia e a apresentadora Ana Hickman, ganhando novos capítulos, e nós estamos trazendo aqui, propondo essa discussão até nível psicológico, como é que explica essa troca de farpas aí permanente, constante. E presença ilustre aqui da nossa querida doutora Lala Fonseca, que é com você mesmo, que eu já quero aqui já abordar mais um caso. Na verdade, delegada, se você puder concluir aqui teu raciocínio, a gente arremata o caso da Ana Hickman e segue adiante. O caso da Ana Hickman foi muito importante porque encorajou mulheres a romperem ciclo de violência. Porque muitas vezes a mulher vítima de violência, ela se acha culpada e merecedora. A partir do momento que uma mulher com a exposição e fama da Ana Hickman veio a público falar que ela também foi uma vítima, essa roupagem de tentar terceirizar a culpa da agressão para a vítima, eu acho que aos poucos a gente vem desconstruindo. Meus amigos. Agora, eu acho que vale a pena a gente seguir adiante aqui para falar
sobre o próximo tema, que também é, de certa maneira, e vocês vão entender, meu amigo e minha amiga, que é de serviço de utilidade pública aqui. Porque, seguindo nesse assunto sobre um homem foi preso no Rio de Janeiro após realizar diversas ligações, mensagens e áudios ameaçando a sua ex durante 5 horas ininterruptas e realmente insuportáveis. A gente está falando, claro, do Pedro Carlos de Menezes Ferreira, de 52 anos, que perseguiu a sua mulher de maneira, assim, incessante e absolutamente já beirando algo criminoso, né? Se é que já não ultrapassou. E um detalhe, não, foi criminoso, tanto que ele foi preso. Né? Preso? Um detalhe... Nesse caso, ex-bom é ex-preso, né? É que essas 5 horas foram em plena madrugada. Foi das 11 e pouca da noite até as 4 da manhã, ligando incessantemente para sua ex-mulher. É um caso, assim, patológico de alguém que não se separou na cabeça e que, para além disso, se sente proprietário da outra, né? Nesse caso, da mulher, de uma forma bizarra. Os áudios que ele mandava é o seguinte, ele ia trocando de telefones, porque ele mandava mensagens, ela bloqueava, então ele conseguia um outro número e ligava para a mesma mulher, insistentemente. E tem um áudio que ele manda que é dizendo: eu tenho mais de 50 números, você é otária, nunca vai conseguir que eu pare de ir atrás de você. Como se ela fosse um apêndice da vida dele, né? Como se ele tivesse algum direito de propriedade a respeito do tempo e da vida dela. Que, meu Deus, se o relacionamento acabou, segue a vida, né? Doentio. Mais um daqueles casos, né, que a gente deveria trazer aquele momento, né, de o Ministério da Saúde adverte: se for beber, não use o celular, ainda mais se for mandar mensagem para ex, que acaba dando invariavelmente numa desgraça desse tamanho, né? E é muito curioso que o crime de perseguição, o famoso stalking, só foi sancionado no Brasil em 2021. Então temos um número muito reduzido ainda de estatísticas a respeito desse crime. A pena, se ele foi preso, com certeza ele já está solto, porque a pena é de 6 meses a 2 anos de prisão. É um crime que cabe ao delegado de polícia, no momento da prisão, arbitrar a fiança. Lógico. Então, ainda vejo de forma desproporcional, pela gravidade, pela consequência grave que causa a vítima, porque é um medo constante, né? A angústia e medo constante. É uma ameaça, né? Também. Esse crime, ele só tem uma pena agravada quando ele é praticado virtualmente. Aí agrava um pouquinho a pena, mas mesmo assim, acho virtual muito... é pior que o presencial? Porque o virtual, ele se torna permanente. O presencial, ele está ali, stalkeando a pessoa. O virtual, ele está 24 horas... A pessoa está sob ameaça 24 horas, né? Ela não consegue nem se proteger. Ela não sabe nem se ele realmente está ali próximo ou não. Vamos ser sinceros aqui também, né, pessoal? Eu acho que o mundo era melhor que quando alguém tinha algum revés na vida amoroso, o sujeito ia pro bar, encher a cara e não tinha a menor condição de poder ficar te atazanando o dia inteiro. Na época do telefone com fio, pelo menos o cara podia até, o perturbado poderia até ser chato e continuar insistindo ali nas ligações, mas ele era só tirar da tomada. Agora, realmente... Quando você traz o álcool, né, num contexto semelhante, a gente acaba piorando muito, porque o controle dos impulsos fica muito, né? Uma disfunção muito grande, a gente perde o controle. Mas uma pessoa, um stalker dessa forma, ainda mais quando a gente está falando de relacionamento, isso é um relacionamento abusivo, né? Não deixa de ser um relacionamento abusivo, e a pessoa não está tendo esse retorno, né, das mensagens, e aí ele continua até sentir, né, a satisfação de ter uma resposta da pessoa. A gente tem uma falta de controle do nosso córtex, novamente pré-frontal, e da amígdala, né, dos nossos impulsos, é uma falha muito grande. Mas eu trago até uma questão que acontece com vários pacientes que passam por relações assim, que é o Pix, né? O ex é bloqueado, não consegue contato, e aí o que ele faz? Ele faz vários Pix de 1 centavo para receber a mensagem. É verdade. Nossa. Então manda 1 centavo e o comentário. Eu não duvido nada. Já virou moda, então? Já, imagina, na clínica isso aparece bastante. Porque aí, quando a gente está tratando um relacionamento abusivo e vai terminar, a gente fala, bloqueia todas as formas de contato. Você não tem que ter contato nenhum. E aí a pessoa começa com os Pix. Porque aí ela é uma forma dela acessar e ter mensagens, né, enviadas, efetivamente. O chato pode mandar 99 Pix de 1 centavo e não chegou nem a R$1. Como é que você bloqueia o Pix? Meu Deus do céu.
Mas deveria dar, ou não? Não dá. Claro que não dá, né? Doutora, nem faz nem sentido. Tem ideias? Mas eu tenho certeza que já é pauta para o Banco Central na próxima... É que o Banco Central certamente não pensou nisso na hora de implementar o Pix, né? É o tipo de comportamento imprevisível no momento que você está... Ou seja, é a criatividade do criminoso, né? Ele burla todas as situações e obstáculos para ter o resultado do seu crime. Percebe que o descontrole é um impulso, é tão grande que a pessoa vai inventando, inovando, e a criatividade, né, é a mãe da necessidade. A gente acaba inventando mesmo de uma forma negativa nesse aspecto. Agora, fora essa epidemia da perseguição, do ex-ressentido que já beira uma mistura de chatice com psicopatia, né? Pitadas de psicopatia, como diria Luiz Roberto Barroso.